Oi, gente, eu sou a Jéssica Naka e hoje no Web TV O Santarritense a entrevista vai ser a mais especial de todas, a mais inesquecível de todas, que será com a minha mãe, Márcia Naka. Pode ter certeza que essa entrevista ela vai ter muito afeto, uma vez que eu e minha mãe somos muito grudadas, a gente se conhece demais. E confesso que na hora de eu pensar sobre perguntas, apesar de eu conhecer muito minha mãe e vice-versa, fiquei na dúvida, uma vez que as perguntas são relacionadas a ser mãe, ao Dia das Mães. Então, de início, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, fale com o coração, seja você, que é a coisa mais linda do mundo, é você ser você. Olha, vocês não têm ideia a emoção que está aqui, meu coraçãozinho aqui, se tiver um marcador aqui, está a 200 por hora. Vocês têm ideia de ser entrevistada pela minha filha? É um prazer imenso. Isso é ser mãe, é ficar aqui morrendo de medo, mas, porém, aqui pertinho da minha filha, dando essa entrevista para vocês com muito amor, muito amor. Vou falar tudo que meu coração realmente sente, o que é ser mãe. Eu acho que ser mãe, filha, é você viver uma felicidade que não tem tamanho e também morrer de medo. Eu acho que essas duas palavras que te dá assim que se simboliza, que simplifica o que é ser mãe. É morrer de felicidade e morrer de medo. Medo que você diz é no sentido de errar em algo que passe para mim uma outra... medo do quê, mãe? O medo de mãe é o seguinte, é o medo quando fica doente, é o medo quando cresce, é o medo quando vai para a faculdade, externa. A vida externa, a vida interna também, está lá no quintal brincando quando criança, de repente a mãe está fazendo um trabalhinho aqui, lavando uma loucinha, ai meu Deus, será que a minha filha está bem lá no fundo? Esse medo, sabe? Esse medo zeloso que toda mãe tem quando ela coloca um filho no mundo. Eu acho que toda mãe que coloca um filhinho no mundo, ela tem esse medo. Ô mãe, e quando você estava na sua gestação, quais foram os principais princípios de vida que você quis me ensinar? Quando eu estava na sua barriga, você falou assim, olha, quando a Jéssica nascer, isso eu vou ensinar para ela, isso é fundamental para a vida dela. Quais foram esses princípios que você tentou me passar? Bom, filha, no meu caso, né, no nosso caso, eu já me casei com uma certa idade e eu já queria ficar grávida logo, né, para ter você. Que no caso é super jovem para os dias de hoje, tá? Parecendo assim. Não, eu estou contando a minha realidade no caso, né? Aí, quando tive uma gestação complicadinha, né, eu tive que ficar os 9 meses deitada. Esses 9 meses deitada, filha, ali eu defini tudo o que eu ia fazer para te criar, sabe? Ali eu começava a pensar como te orientar para a vida, porque você seria minha filha única, você é neta única. Sou filha única, neta única e sobrinha única. Então eu pensava, meu Deus, eu tenho que criar minha filha para o mundo. E como criá-la para o mundo? Ensinar o que o mundo vai propor para minha filha. Olha, ser honesta. Outra coisa que eu ensinei a minha filha, que ela faz até hoje, é pedir a bênção para o papai, para a mamãe, para o vovô e para as vovós. É verdade. Até hoje a gente não dorme sem falar benção pai, benção mãe, te amo, eu te amo. É verdade. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Isso não é ridículo, não é careta, não é nada. E uma coisa que a minha mãe me ensinou também é não ter vergonha de ser careta, o que, na minha opinião, nunca é careta. Eu acho que o excesso de carinho, o excesso de zelo é sempre a coisa deliciosa entre nós. Então, chegou perto de mim, do meu pai e da minha mãe, vai escutar, te amo, eu te amo mais, eu te amo menos. Aí o portão tá fechando, te amo, desse jeito, assim, benção, de 1000 bênçãos por dia. Bênção. Eu lá de mãozinha assim, quando ela sai com o carro, abençoando o carro.
E eu acho que isso é muito importante, sabe? E outra coisa também, filha, que lá em casa eu achei muito importante, eu como mãe fazendo tudo isso e o seu pai também fazendo tudo isso, sabe? Um conjunto, né? Nós dois falando a mesma língua com a Jéssica. Isso fez com que ela ficasse um pouco mais assim segura nas suas decisões. Uma coisa que eu sou mãe, eu nasceu da minha barriguinha aqui, mas quem levava para a escola, no primeiro aninho, em todos os lugares, era o papai. E eu respeitava isso. Para mim, aquilo ali era muito importante e eu aceitava a decisão da Jéssica. Isso não significava que ela gostava menos da mamãe. Ela sentia que o papai tinha que estar com ela naquele momento. Isso, para mim, era muito importante. E agora, também. falando como filha, eu acho que os filhos que realmente sentem esse amor incondicional de mãe e filho, e filhos, na hora que você mais precisa, é a mãe. Entendeu? É ela que tem a resposta que você precisa escutar. E eu acho também que a base dessa criação, aonde você, eu e minha mãe, de forma assim muito transparente uma com a outra desde a adolescência, ela realmente se tornou a minha melhor amiga. Então eu acho que às vezes tem pais e mães que ficam muito bravos ou que passam um pouquinho de medo para o filho. Sim, tem que ter essa parte e tal, mas enfim, eu acho que a forma que você me criou, você realmente foi perfeita em mostrar para mim que você realmente poderia ser a minha melhor amiga, de eu contar para minha mãe as coisas que iriam me dar mais medo de contar, mas que eu precisava da opinião dela, e entender que não existe nesse mundo uma amiga mais incrível do que uma mãe. Eu acho que isso é a coisa mais gostosa de mãe e filha. Eu deitar no travesseiro e saber, ai, graças a Deus eu tenho minha mãe, entendeu? E eu acho também que ser mãe não é só elogiar. Exato. Eu sou, assim, a maior crítica da Jéssica. A Jéssica sabe disso. Isso é verdade. Quando eu vejo que ela está fazendo alguma coisa que eu acho que não está legal, porque a mãe, ela nunca vai querer o mal de um filho. Nunca, 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 nunca. Então, quando a gente dá um conselho, e esse conselho não é agradável para os nossos filhos, pensem, a mamãe está falando aquilo porque ela ama de verdade. Porque quer o bem. Porque quer o bem. Porque, às vezes, o que vocês não conseguem ver, e a mãe vê, e ela passa. Basta você parar, pensar e analisar o que ela falou. Aí, depois, você tem o seu livre-arbítrio também para decidir o que você quer. Eu acho que é por aí. Mãe, e agora, eu acho que a gente já fala, não vai parar de falar nunca. Mas, assim, eu acho que quem conhece eu e você sabe muito bem que nós vivemos juntas, trabalhamos juntas, fazemos tudo juntas. Agora, numa questão, eu acho que a gente abrangiu várias perguntas que eu ia fazer, a gente já foi respondendo, mas essa em específico é nossa cara, pelo fato de como é trabalhar entre mãe e filha. Nosso negócio é junto, nosso trabalho é junto, a gente vive juntas, a gente trabalha juntas. Fala um pouco dessa questão mãe e filha, 24 horas por dia, e também na parte da nossa empresa, de trabalhar juntos. Bom, primeira coisa que eu acho que deu certo, que somos duas adultas. Sim. Eu tenho o meu espaço, a Jéssica tem o espaço dela e o meu marido tem o espaço dele. Então, eu faço a minha parte, a Jéssica faz a parte dela. Quando a gente percebe que uma está começando a meio que envolver na parte da outra, a outra para. Eu acho que esse respeito uma pela outra no trabalho é que dá certo. Porque eu aprendo muito com a Jéssica, mas muito com a Jéssica, muito mesmo. E quando eu faço alguma coisa que ela vê que não está legal, ela chega para mim e fala: mãe, olha, eu achei isso, isso, isso. O que eu faço? Na hora eu fico meio brava, fico assim, mas depois eu paro e penso: meu Deus, a Jéssica tem razão. Lembrando que quem me ensinou tudo isso foi ela mesma, entendeu?
Mas esse pedacinho que você para pensar que o outro tem razão, isso é muito importante para você conviver bem com uma pessoa, não só com a filha, com o filho, qualquer um. Você conseguir respeitar a opinião do outro, parar para analisar o que o outro falou, a convivência fica melhor, né, filha? Sim. Eu acho que é por aí. E eu acho também que a gente se dá muito bem nessa questão por também você ser o lado mais afetivo e eu ser o lado mais racional. Essa diferença também dá muito certo. Dá muito certo. Mãe, agora eu acho que para a gente finalizar a nossa conversa, eu vou ser muito breve em dizer o que é você ser mãe para mim, e depois você me diz e dá seu recado como mãe para todas as mães, lembrando que essa entrevista é a entrevista mais gostosa da minha vida. Bom, vou começar em primeiro parabenizar todas as mamães, segundo, a oportunidade de eu estar aqui entrevistando a minha mãe e dizer que com certeza eu não sou mãe, mas esse amor de mãe que eu vejo que a minha mãe tem em mim e sobre mim é a coisa mais linda do mundo. Eu entendo que a minha mãe mata, morre, vive, faz tudo por mim e é graças a ela que eu sou a Jéssica que eu tenho tanto orgulho de ser. E tenha certeza que até o final da minha vida eu vou te dar muito orgulho, muito. Eu vou ser muito mais do que você imaginou eu ser, e tudo isso por você, por te ver feliz, por você ser a pessoa mais importante da minha vida, a minha melhor amiga, lembrando que tudo isso é o mesmo para o meu pai, é exatamente a mesma frase. Agora é sua vez. Meu Deus. Eu lembro que o dia que eu fiquei sabendo que você estava aqui dentro de mim, eu falei assim para o meu papai do céu, falei, Senhor, me dê sabedoria para cuidar da minha filha, me dê capacidade, me dê saúde, me dê força. Na hora que eu precisar corrigir, me coloque as palavras certas. Na hora que eu precisar mostrar o mundo para minha filha, abra os meus olhos, capacita-me, Senhor. E eu acho que o meu papaizinho do céu... Deu certo. Me deu. A reza da minha mãe é sempre perfeita. Rezo por ela, rezo por todas vocês. Agora, a minha mensagem é para todas as mães. Seja mãe daqui, mãe do coração, qualquer mãe nesse mundo. Nós somos muito acariciadas por Deus. Deus colocou nós aqui no mundo para cuidar de mais um dos filhinhos dele, não foi à toa, não. Então, que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham muito Deus, sabedoria no coração, que quando tiverem alguma dúvida, para e pensa, sabe? Analise, porque eu acho que tudo flui, tudo dá certo. E esse momento aqui hoje, vocês não têm ideia, que felicidade que eu estou. Vocês estão entendendo que a minha filha está me proporcionando esse carinho tão grande? Parabéns para todas as mamães. Desculpa a minha emoção e o meu nervosismo. Deus abençoe a todas. Gente, um feliz Dia das Mães para vocês. Muito obrigada por tudo e espero que vocês tenham gostado da entrevista de mãe e filha e conhecer um pouco mais de mim e da minha mãe. Um beijo, manda beijo. Mãe. Te amo, filha. Te amo, mãe. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Olá, meu nome é Camila e eu vim participar desse especial de Dia das Mães, eu e minha mãe, que é a Sônia, e vai acontecer uma inversão de valores aqui, porque a pessoa que costuma falar com as outras pessoas, entrevistar as outras pessoas e que é a jornalista da mesa vai ser entrevistada por mim. E eu espero que vocês gostem de alguma forma. Que honra! Aproveitando o tema do Dia das Mães, para a senhora, o que é a maternidade? É um prazer ser entrevistada por você, Camila. A maternidade é uma dádiva, é algo maravilhoso, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu sou mãe de 2, né? Tive esse privilégio, eu tenho 2 filhos, foram 2 gravidezes.
o José Antônio, que veio primeiro, e depois de 7 anos, né, praticamente, a Camila, que hoje me entrevista. Então, eu praticamente tive 2 filhos únicos, porque quando a gente demora muito para ter o segundo filho, ele se torna também um filho único. Então, eu passei por essa coisa de filho único 2 vezes. A maternidade é realmente uma dádiva e uma responsabilidade muito, muito grande. É algo para a vida toda e é aquilo que a gente ouve muito falar, é o coração fora do peito. Eu imagino que não só a senhora tenha vivido a maternidade, mas eu acho que a senhora viveu a paternidade também. Eu vivi a paternidade também. Quando o seu irmão nasceu, né? Eu tinha o companheiro, né? O pai de vocês estava comigo, né? E após, né? Depois que a gente passou quase 7 anos, que eu engravidei de você, que você chegou, a gente não estava mais junto. Então, eu fui mãe e, ao mesmo tempo, não assim, porque a gente quisesse, né? Mas eu tive que assumir um pouco do lado também de pai, porque o pai ficou para os fins de semana, né? Então, o dia a dia era um pouco mais difícil, né? Mas, assim, eu, Sônia Batista, né? Mãe, radialista, jornalista, mas principalmente vendedora, né? Vendedora mesmo. Eu criei os meus filhos praticamente dentro do meu local de trabalho, do rádio. Nessa época eu só era tipo freelancer dos jornais, então era dentro do rádio, era dentro do jornal, eu estava sempre carregando vocês E eu gosto muito disso. Que bom! Me lembro das vezes que a senhora trabalhava na rádio e eu ficava com a senhora na sala porque eu era um grude, eu não queria sair. E aí a senhora ia começar a falar e aí aparecia aquele no ar, a senhora para mim. E eu ficava prendendo até a respiração, porque eu jurava que a minha respiração ia sair também. Gracinha! E eu gostei muito dessa parte, porque para a mãe eu acho que deve ser muito difícil ter que levar os filhos para os lugares, ter que ficar pensando onde vai pôr, com quem vai deixar, alguém de confiança. E eu gostei que, por muitas das vezes, a senhora me carregou por aí. E, olha, hoje, vendo as outras mães carregar, e até pensando no meu caso, é muita coragem e determinação. Gente. Por isso que eu falo, e para sempre uma responsabilidade muito grande, né? Foi mais tranquilo, o primeiro filho foi um pouco mais tranquilo até os 9 anos, né? Mas depois foi mais difícil, porque era o menino com 9 e a menina com 2, e sempre, né, tendo como carregar, levar para a creche, deixar na casa da avó, deixar com um amigo. Então, só que tudo isso me deu um presente muito grande, minha filha, que foi viver muito com vocês. Então, às vezes a gente está discutindo, eu estou discutindo com eles, discutindo no sentido de, talvez eu não usei o termo certo. Debater. Eu estou conversando, e de repente eu falo, gente, parece que eu estou discutindo comigo mesma. Que esses serzinhos aí parece que estão respondendo as coisas que eu responderia, mas é isso. O exemplo a gente ensina, né? Então a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, e eu fui uma mãe muito mais nervosa com o meu primeiro filho, que é o teu irmão. Você já é mais tranquila, que apesar de estar com os dois, de carregar os dois, eu já estava numa outra fase onde eu tinha aprendido um pouco mais, onde eu tinha condições de ser um pouco mais tranquila, mas sempre uma mãe, gente, atípica. Eu vou ser sincera, eu agradeço muito a Deus, mas assim... Acontecia, né? Acontecia.
Voltando um pouco, essa foi a nossa infância, que a senhora criou 2 morcegos, né? Mas voltando um pouco, a senhora se lembra de como foi as 2 gestações? Como foi? Foi uma gestação tranquila? Foi conturbada? As duas gestações, a primeira, a do seu irmão, eu tinha 26 anos, e ela foi difícil. Ela foi tranquila na questão de eu estar financeiramente um pouco melhor. Eu estava casada ainda, né, com o seu pai, muito bem, assim, num trabalho no rádio bem expressivo em Porto Ferreira. Foi assim, mas não foi tranquilo porque eu perdi o meu avô assim que eu engravidei. Até por isso, o meu primeiro filho chama José Antônio. E o meu avô, que é o meu pai, que me criou, ele estava muito doente quando eu engravidei, a minha primeira gravidez. Então, foi assim, emocionalmente muito difícil. E aí eu já estava desenvolvendo um probleminha muito sério e que eu não fazia eu não tinha noção, né? Isso foi há 30 anos atrás, né? Eu tenho toque, mas ainda não tinha sido diagnosticada. Então, foi assim, uma gravidez mais tranquila do lado de proteção, do lado de financeiro, coisa e tal. Já a gravidez sua, ela foi desafiadora, porque eu fiquei bem doente, eu tive um estresse, e foi na sua gravidez que eu fiquei muito doente, né? Você sabe, e você nasceu, o pessoal confundiu que eu tivesse com depressão pós-parto. Foi quando o nosso médico e amigo, né, que descobriu, ele falou, olha, você não tem depressão pós-parto, eu não posso ajudá-la, eu vou te encaminhar, você precisa ir para um psiquiatra. E aí eu fui para o psiquiatra e descobri que eu estava com toque. E a vida, assim, eu sempre tive o toque, só que ele estava, como é que se diz? Eu não contava para ninguém os meus medos, eu tinha medos terríveis, mas eu guardava para mim. Mas aí o que aconteceu? Você, de certa maneira, a sua gravidez me salvou. Porque se eu tivesse um diagnóstico e não tivesse que me preocupar com um serzinho que estava ali e eu estava apaixonada, talvez assim, e com o outro maiorzinho, talvez eu ficasse pior. Mas não, eu sabia que eu tinha um bebê, eu precisava amamentar, eu precisava cuidar desse bebê, desenvolvi até uma preocupação muito grande em cima de você, até por isso que as pessoas não me entendiam, achavam que era depressão pós-parto, né? E aí depois falaram, não pode ser, porque a mãe, quando tem depressão pós-parto, geralmente ela não consegue cuidar do nenê. E então era o toque mesmo, eu me tratei, a partir dos 7 meses você não queria mais mamar, né? Que eu amamentei, os 2 eu amamentei, e aí eu pude começar a tomar o medicamento, né? E aí eu comecei a ter uma qualidade de vida, porque é um problema muito sério, hoje bem divulgado, graças a Deus, e artistas expressivos como Jô Soares, Roberto Carlos e outros. Só a gente entende. Que abriram para o público que eles também têm esse transtorno, né? Então, hoje eu já não tenho nem mais vergonha de dizer, né? E aí, então, eu passei por isso, até que eu digo que fui mais tranquila com você, porque eu não tinha mais que esconder das pessoas o meu medo, e então eu fui mais tranquila com você. A gente tinha uma situação financeira bem difícil, mas eu já era uma pessoa mais feliz, menos sofrida, por isso que eu já não me desesperava tanto, e a partir daí pude dar uma qualidade de atendimento de mãe para você e para o seu irmão, que era mais velho, muito melhor, porque eu estava tratada, né? E, para quem não sabe, né, não tem cura, é como diabetes, tem você aprender a viver, né, com isso, que é perfeitamente, como é que se diz? É perfeitamente possível viver e ser feliz, mesmo tendo alguns problemas, né? Então, eu vou então fazer, assim como a Márcia fez com a Jéssica, uma pergunta que a senhora vai me dar a sua visão e eu vou te dar a minha. tá. Para a senhora, como é ser minha mãe?
é ser essa pessoa cheia de orgulho de você, que você é espontânea, é natural. Eu costumo falar até que você é meio de vidro, porque você é muito na pele. Se alguém te ofender, você já enche os olhinhos de água. Então, eu Choro. costumo falar assim, se você olhar meio forte para Camila, ela chora, se você gritar. Então, e eu acho que esse jeitinho lindo seu, assim, me encanta. Gosto quando a gente conversa e eu vejo muito de mim em você, mas não é por causa do meu ego, é para saber que deu certo, Vou te sabe? interromper só um pouquinho. A senhora vê muito da senhora em mim e da monja Coen, porque sempre que ela tem a oportunidade, ela quer me inserir no budismo e fica falando para mim que vê muito da monja em mim, mas eu não cedi ainda. Eu vejo, sim, sabe? Porque são pessoas, já que você falou, né? Eu nunca me encaixei direito nesse mundo, mas até por conta do toque, por conta, assim como os autistas, assim como as pessoas que têm os outros transtornos, elas chegam nesse mundo e elas não entendem, porque elas são tratadas da mesma forma e elas têm umas diferenças. Isso não é culpa das pessoas e nem da gente, só que a gente tem um probleminha, mas parece que a gente está num outro mundo. Eu, quando ouço Monja Coen, eu vejo um pouco de mim, mas eu vejo muito de você, porque ela quer trabalhar o mundo, ela quer trabalhar as pessoas, ela quer mudar o mundo, mas não gritando. Ela fala macio, gostoso, aquela voz dela é muito gostoso. Eu posso raspar a cabeça também? Hã? Eu posso raspar a cabeça também? Filha, se você Igual a decidir, dela. se você decidir ser uma pessoa com uma missão como ela decidiu e você se encontrar e decidir que essa vai ser a forma de você lidar com o mundo, eu não só vou gostar, como eu vou ficar muito feliz, porque a gente gosta de ter pessoas que transformam, mas a gente ter uma pessoa que sai da casa da gente para transformar, a gente parece que não quer, não pode ser assim. Então você vai fazer aquilo que você quiser. A base eu já te dei. Lógico que se você for tomar um caminho ruim, não importa a idade que você tenha, eu, como sua mãe, vou te chamar. Olha, não foi assim que eu te ensinei e eu gostaria de conversar com você. Mas eu vivo, sim, colocando, não só em você, mas em você e no seu irmão, que vocês, não importa qual o dogma, qual a religião, qual a interação, mas que vocês tenham muito Deus, que vocês procurem muito Deus, porque é o que eu acredito, e foi o que me sustentou, porque senão, com toda essa diferença, com todo esse problema, eu não teria chegado onde cheguei até para conseguir ajuda, talvez eu tivesse me perdido antes, né? Entendi. E como eu vejo ser sua filha? Olha, não vou falar que eu não gostaria de ser minha mãe, mas eu não vou te dar alguns orgulhos normais, né? Eu não vou conseguir te dar alguns orgulhos que as outras pessoas vão observar. Mas eu acredito que ser minha mãe é receber uma ligação 10 horas da noite, porque eu estou embaixo de uma caminhonete tentando catar um gato do motor do carro. Ser minha mãe tipo, ter uma pessoa perto de você completamente instável. Tem hora que eu sou isso, tem hora que eu sou aquilo. Eu fico muito nervosa com as coisas, estou sempre chorando, sempre ter que consolar outra pessoa. Então, sempre andar com um lencinho, sempre andar com um papel higiênico, estar preparada para perguntas estranhas, estar preparada para uma reunião de escola esquisita. Não fui aquela aluna que todos os professores gostavam, mas tinha aqueles 2 que me amavam. E Sim. ter cada vez mais coisas que eu não conseguiria administrar se eu fosse minha mãe. Mas a senhora sempre administrou muito bem. Não só eu, o meu irmão e todos os 16 gatos que a gente trazia para dentro de casa, que foi o que eu vejo agora, que eu penso, eu não tenho que dar orgulho para outra pessoa. A senhora reconhece os meus atos importantes, a senhora vê. Então, para mim, a senhora ter orgulho de mim é quando eu tomo uma decisão certa, é quando eu falo com alguém que estava precisando falar com alguém, é quando eu me dou de alguma forma para alguma coisa. E é muito legal, porque agora eu sinto orgulho de mim mesma, porque eu já não me vejo pensando e falando, não, vou fazer isso porque minha mãe quer. Já ficou tão automático, aí no fim do dia eu pego e falo, putz,
eu fiz isso. E eu já fiquei, tipo, satisfeita. Eu achei que eu ia ser uma filha que não ia, de alguma forma, dar um crescimento linear, alguma coisa que você consiga observar de longe. Mas eu percebi que eu sou a pessoa que vai ter ali perto, que você pode fazer todo tipo de pergunta, que é uma pessoa que é super esquisita e é uma pessoa que está sempre, tipo, pensando no que os objetos sentem, no que os animais sentem, no que as coisas que não existem sentem. E caramba, eu gosto de tudo isso. E eu só sou assim por sua conta. Então, tanto eu quanto o José Antônio, eu percebi que nós somos pessoas que você, de primeira vista, você não vê, mas que conhecendo você percebe que são pessoas que não estão ali só para conseguir alguma coisa. São pessoas que estão existindo, e existir é incrível. Que bom! E eu só posso gostar disso, achar isso legal, ter isso como uma experiência, ter como base, porque eu vi. Eu vi não a senhora tentando impressionar as pessoas. Eu vi a senhora dar nó em pingo d'água, dar nó em fumaça, para dar jeito nisso, dar jeito naquilo. Você precisa disso? 4 horas da tarde, 7 horas da noite, você falou, consegui. E eu não sabia como, nem o que a senhora fez, mas foi sempre assim. É sempre pra gente, sempre por nós, é sempre, tipo, vendo a gente em primeiro lugar. A sua colocação como mãe não foi fácil. Ela não é comum, ela não é de uma forma, tipo, justa, porque a gente vem com umas coisas de fábrica meio, como a senhora disse. Então, eu admiro muito a mulher que a senhora é, admiro muito uma pessoa que sempre, não importa o que precisa ser feito, vai ser feito, e vai ser assim, e vai ser assado, a gente vai dar um jeito, e é assim mesmo que se faz. Poxa, ver que eu estou crescendo e me tornando, tipo, 10% do que a senhora é, me vendo tomando decisões de Sônia, que eu falo, nossa, isso é muito Sônia. Eu já fico, tipo, tá certo. A senhora fez tipo, a senhora se doou e a senhora conseguiu. Eu não me vejo, tipo, eu não acho que são as pessoas terríveis, eu acho que são as pessoas que foram criadas para ser legais com outras pessoas que estão ali para ajudar outras pessoas, porque o que seria de nós se nós formos todos indivíduos que não pensam uns nos outros? E, para mim, isso é maravilhoso. Eu posso nem sempre conseguir demonstrar, eu posso ser, tipo, de vidro, como a senhora falou, eu posso ter vários dias que eu estou bem introspectiva, pode ter dias que eu vou aparecer com a cara pintada de preta na tua porta, ou então que a senhora vai chegar às 3 horas da manhã e eu vou estar com uma maquiagem super esquisita no rosto, e a senhora vai falar, diferente, né? Que eu sei que não é bonito, mas que a senhora... Mas é diferente. mas a senhora incentiva. E eu não poderia ver a sua maternidade sendo desenvolvida de uma maneira melhor do que um produto que deu certo. Algo que está ali e aquela pessoa não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém, ela não vai tentar obter vantagem em cima de ninguém, e no final das contas, eu aprendi que isso é tudo que importa. Ai, que lindo, gente. Eu acho que eu já ganhei da Web TV, né? Eu já ganhei da Web TV Santa Ritense, que é uma empresa que eu sou parceira. Eu já ganhei o presente do Dia das Mães, de receber, assim, receber e, ao mesmo tempo, mostrar para todo mundo que eu não fui uma mãe convencional e nem uma mãe tradicional. Ralei muito e meus filhos me lembram, sim, sempre 2 ou 3 empregos. Foi sempre assim, 2 ou 3 lugares para trabalhar e 4 ou 5 pessoas para ser parceiro. Mas eu agradeço, eu faria tudo de novo, eu estou muito feliz, deu tudo muito certo. Eu gostaria de cumprimentar as minhas mães maravilhosas, a dona Dirce Giareta, onde quer que ela esteja, esse ser de luz que mesmo com o seu tempo curto aqui, conseguiu ter a minha gestação, conseguiu me dar esse corpo, essa formação, e depois partiu para a casa do pai. E a minha santa mãezinha, que é a mãe do meu pai, João Batista, a Dona Maria da Conceição, que foi o meu anjo, a minha mãe maravilhosa, ela e meu avô, por essa oportunidade, por ter me criado, me passado valores. E essa tortura da minha vida, dos meus estilos diferentes, das minhas complicações,
não foram culpa deles, eles só me salvaram de não ficar pior. Mas deu certo, eu agradeço muito a Deus, deu certo. Quero homenagear todas as mães e dizer para vocês que nós não somos perfeitas, mas nós fazemos o que nós temos condições de fazer e um pouco mais, porque toda mãe não faz só o que tem que fazer, toda mãe faz um pouco mais e que vale muito a pena. Feliz Dia das Mães para todas vocês e muito obrigada, direção do Jornal Santarritense, por essa oportunidade. Meu melhor presente foi ser entrevistada pela minha filha e ganhar esse presente dela me dizer aqui, toda emocionada, que eu fui uma boa mãe. Eu sou uma boa mãe.